ouviu essa frase? Eu ouvia muito na minha infância, adolescência, juventude, muito. Estava me lembrando desta frase. Muitas vezes eu falava assim: mãe, eu quero ir passear com os meus amigos, todo mundo vai, porque eu não posso ir? Você não é todo mundo. Mãe, meu amigo comprou um tênis novo, comprou um pra mim, eu quero um tênis, por que eu não posso ter? Você não é todo mundo. Ai, é verdade. Eu não sou todo mundo. E hoje eu tenho visto que nós não podemos seguir a opinião dos outros. Não! Você não precisa imitar as pessoas. Claro, elas podem te inspirar, mas imitar não. Você deve seguir a palavra de Deus. Ela deve ser aquela que deve reger a sua vida. É muito importante. Eu estava até me lembrando de uma história, sabe? Noé. Noé era um homem justo e bom, mas vivia numa época difícil, uma época de violência, uma época onde as pessoas matavam, brigavam, né? Ficavam disputando umas com as outras, né? Isso te lembra alguma coisa? Pois é. Noé, como eu disse, era um homem justo e bom. E Noé recebeu uma incumbência de Deus. Deus falou com Noé que ele deveria construir uma arca, porque Deus iria destruir tudo. Noé começou a construção da arca. Pois é, todo mundo começou a falar de Noé. Noé, o que é isso? Você é doido da cabeça, Noé? Que dilúvio que nem chove aqui? Noé obedeceu a Deus. E no tempo determinado, a chuva veio. E antes da chuva, vieram os bichinhos. Os bichinhos foram determinados por Deus que Noé deveria levar um casal de cada bichinho ali, de cada espécie para a arca. E eles foram sozinhos, obedecendo a voz de Deus. Gente, isso é impressionante para mim. Os bichinhos ouviram a voz de Deus e às vezes a gente não ouve a voz de Deus. Nossa, essa parte da história marcou pra mim, viu? É muito interessante esses bichinhos terem ido pra arca, sozinhos, ouvindo a Deus. Não, eu preciso ouvir mais a Deus. Bem, essa parte vai ficar para outro dia. Os bichinhos foram pra arca. Pois é, veio o dilúvio. O dilúvio veio, destruiu tudo. Só a família de Noé ficou livre. E eles, quando saíram da arca, agradeceram a Deus por esse livramento, fizeram uma grande festa. Mas o que tem a ver a história de Noé com a frase "você não é todo mundo"? Imaginem se Noé ficasse questionando a Deus. Deus, por quê? Por que você não chama outra pessoa? Por que tem que destruir tudo? Por que esse povo é tão maldoso? Por que eu não posso fazer o que eles fazem? Já pensou se Noé fosse falar isso? Eu imagino que Deus diria para ele: Noé, você não é todo mundo. Não era mesmo. Noé, como eu falei, era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Você não pode deixar que as pessoas façam com a sua vida o que elas querem. Não, você não pode ir na opinião dos outros. Você tem que seguir, como eu falei, a palavra de Deus. Tem um versículo em Filipenses 4:8 que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós precisamos seguir o Mestre. Siga o Mestre e veja o que ele tem para você. Você não é todo mundo.